Deus não fala em línguas estranhas, Deus fala em idiomas. Antes da explicação, vamos ler o que está escrito em Atos, capítulo 26, versículo 13, que era um relato de Paulo. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Versículo de número 14. Todos caímos por terra, e então ouvi uma voz que me dizia: levante com pantera pacheca da badai. Vocês estão vendo porque eles não me aturam? Ora, no caminho de Damasco, quando o Senhor apareceu a Shaul, ele falou nessas línguas que os pentecostais falam, ou falou um idioma? Porque se ele fala nessas línguas que os pentecostais falam, como que ele iria entender o que se estava falando? Ora, na sarça ardente, o Criador se manifestou a Moisés na língua de Moisés, senão ele não entenderia, não tinha ninguém para interpretar. Gente, então aquilo que falaram comigo lá na igreja era o quê? Carne, friboi, Minerva, ou carne de cavalo, menos o Criador. Ora, eu tenho um filho, Miguel. Poderia eu, brasileiro, falar com Miguel, sayonara, arigatô? O Miguel iria fazer o quê? A não ser que eu chamasse alguém para interpretar. Imagine numa relação de intimidade, eu e o meu filho, chamar um intérprete para que eu fale com o meu filho. Gente, quanta loucura dentro das igrejas. Você imagina? No caminho de Damasco, diz que todos caíram por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que estás me perseguindo? Miguel, coloca para mim, porque eu acho que é em língua hebraica, porque essa tradução, vê se está no Almeida, está na NVI, né? Olha só. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Aquela era uma tradução da NVI. Isso é uma tradução mais próxima do correto, porque Paulo era hebreu. Se Paulo era hebreu, como o Criador ia falar com ele numa língua que ele não entendia? Porque veja, é assim no que eles chamam de igreja. Deus está falando. Mas como é que se sabe que Deus está falando? Olha lá o cara falando. Levante com bandara xerecobatai, todo mundo. Dai glória a Deus, terra. Ué, Deus falando? E o que Deus falou? Ué, o pastor vai traduzir. Ora, se o pastor vai traduzir, porque Deus mesmo já não falou traduzindo para mim, gente. Então eu vou ter que confiar no que o pastor traduziu. E quem me garante que essa é uma tradução fidedigna? Nós frequentávamos um local em que todos os camaradas que chegavam naquele local, que tinham bom carro e bom emprego, Deus falava através do pastor que era o varão da filha dele. Chegou uma vez lá um jovem, tinha acabado de se formar em engenharia civil. Na época tinha acabado de lançar aquele Sentra, né? Ah, meu irmão, Deus tomou aquele homem na unção. Eis que falo eu contigo, meu servo, tem com mais.
eis aí a jovem, a filha do meu anjo, que eles chamam de anjo, é o pastor. Gente, e quantas pessoas comeram deste reggae? Quantas e quantas? Isso se tornou um abuso, porque isto, aos olhos das pessoas, o homem aqui é cheio do Espírito Santo, e o que ele falar em línguas, pronto, martelo batido, Deus bradou, e fica aquele murmurinho: eu não, eu é que não vou blasfemar contra o Espírito Santo, brinca com Deus, brinca. Meu irmão, algum de vocês passaram por isso? Por favor, diga ui. Você vê que o espanto é maciço. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa com os senhores. O Eterno, o Criador, fala contigo na sua língua e na forma que você entende. Muitas das vezes nós que não atentamos para isso. Cada um dos senhores tem a sua intimidade e a sua experiência com o Pai, para bom ou para ruim. Deus fala com vocês, não precisa de intermediários. Eu não acredito no Criador que quer falar com Alain, aí me usa para falar com Alain. O meu entendimento na maturidade, entende-se o quê? Ele está de mal com Alain, fala comigo para mim falar com Alain, porque Deus não fala com ele, fala comigo, capite? Aí ele ali, birimbau. Olha, o Senhor, mas tinha uns que já falavam assim: Geraldo, Deus me dá o irmão todinho, um round X, Deus me dá o irmão, sabe, o irmão viajando longe. Hoje eu descobri, realmente era uma profecia, longe daquele lugar e longe dela. Saí fora. Meu amado, não faz nenhum sentido hoje com os olhos iluminados uma coisa dessa. O Criador, Deus, me desculpa a expressão, tá? Eu preciso melhorar nisso, mas para que fique claro, meu amado, Deus quer falar com uma pessoa, usa esse numa linguagem que nem ele mesmo entende, e ele interpreta essas loucuras da maneira que ele quer. Ele quer manipular, quer tomar seu dinheiro, quer te ver preso, quer que você case com a filha dele. O engraçado, gente, é que quando chegava uma pessoa feinha, igual a mim, durinho, pedreiro, mas não tinha uma profecia para mulher bonita. Bonita? Isso é bonita onde, meu amado? Isso é bonita onde, meu amado? É um lorde desse, meu amado? Meu amado, por favor, olhem isso. Vocês estão cansados de saber, mas tem muita gente que está sendo atraído por esse tema importante. Atos capítulo 2, Miguel, por favor, versículo 1 ao 11. Por favor, senhores, vamos à leitura. Temos tempo? Temos. Hoje ninguém sai, não trouxeram comida, não trouxeram? Preste atenção, meus amados. Ué, meu amado, língua estranha? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Segura! Pentecoste não é uma festa cristã. Pentecoste é uma festa judaica. Então, quando alguém diz, eu sou Pentecoste, ele está querendo que ele observe as festas dos judeus. O cara diz, o que você é? Eu sou Pentecoste. Oh, Shalom, Tzetkenu, oh! Que festa de Pentecostes, meu amado? Festa de Pentecostes era uma das festas judaicas. Quem tinha que observá-las eram os judeus. E diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo de número 2. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso. Quem está contando isso é Lucas. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Versículo de número 3.
E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousaram uma sobre cada um deles. Versículo 4: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar, grifa, em outras línguas. Se o evento era em Jerusalém, eles falavam em hebraico, eles passaram pela manifestação do Espírito Santo, eles passaram a falar um outro idioma, que não o deles. Mas vamos ler, para ficar mais claro ainda. Segundo o Espírito Santo concedia que falassem. Versículo 5: ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos. O evento era onde? Em Jerusalém. Homens piedosos, vindo de todas as nações, debaixo do céu. 6: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar no Nevacianjol, no Lebanda, no Lavassunga, na bacia. Vai! É porque é isso que se fala dentro das igrejas. Ô Rita, passa lá para trás. Lavassunga na varanda. Mas na varanda, meu amado. Pega na vassoura e anda. Siri canta lá na praia, égua canta lá no mato. O creme craque, o sambambaia. Era isso, meu amado. Não, era idiomas. Diz que as pessoas que estavam ali, vindo de várias as nações, quando Pedro começou a falar, cada um ouvia Pedro. Olha, que tremendo foi aquilo naqueles dias. Diz que cada um ouvia falar na sua própria língua. Simultaneamente, o que Pedro falava era traduzido. Este foi um dom específico na evangelização da igreja primitiva. O evangelho precisava ser anunciado. Escolheu-se o dia de Pentecoste, como hoje tem o dia da Meca, que muitos muçulmanos vão. Naquele dia de Pentecoste, de acordo com a profecia do profeta Joel, cumpriu-se então o derramamento do Espírito Santo. Mas nada do que isso, isto foi aquele tempo, não acabou mais. Todos nós temos o Espírito do próprio Deus em nós. Não acontece num culto específico aqui, nem lá, nem aqui. As pessoas acham que os crentes estão loucos. Quem é você? Sou crente da Igreja Pentecostal Birimbau da Graça. Você tem o Espírito Santo? Não vou buscá-lo domingo. Ora, se você não tem o Espírito Santo, o que é que tem dentro de você? Ainda nada. Eu vou buscá-lo lá, o pastor, qual é o nome daquele? O pastor Sérgio Malandro vai lá na unção do glu-glu-glu, e eu vou lá receber o Espírito Santo, e o pastor vai ficar, fala, glu-glu para ti, glu-glu para mim, glu-glu para ti, até que alguém diz, glu-glu-glu-glu. Ele diz, foi batizado com o Espírito Santo agora. Mas não fica assim, vai dando glória, 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 vai dando glória. Ele pega, dá-lhe um tapão na cabeça do cara, o cara, ai, ele mais um batizado aqui, Arnaldo. Não, a gente ri, mas foi assim, tá? Tinha que estar limpo, não tinha? Olha aí, ó Deus bradando aí, ó, em outras línguas aí, ó. Miguel, coloca para mim esse texto na Bíblia Viva. Coloca para mim. Deixa-me ter uns tempos ainda, Miguel. Segura aí, Miguel, um pouco, que ele fica me apressando assim de lá. Segura aí, Miguel. E quando se ouviu, nós estamos agora usando a Bíblia Viva. Olha como é que é essa tradução. E quando se ouviu o rugido no céu por cima da casa, multidões vieram correndo para ver do que se tratava. Ficaram espantados ao ouvir seus próprios idiomas. Espera aí, mas esse cara que está falando aí é Galileu. Eu sou da Mesopotâmia. Como é que o cara está falando? Eu sou do Egito, o outro dali, o outro de lá.
no seu próprio idiomas falados pelos discípulos. 7. Como pode ser isto? Exclamou eles, pois esses homens são da Galileia. Versículo de número 8, tem aí, Miguel? E apesar disso, nós ouvimos todos eles falando a língua da terra dos anjos, do céu. Tinha um presbítero Robson, meu irmão, quando aquele cara chegava, ele dizia que as colunas iriam estremecer. Quando o pastor dava o microfone na mão dele, meu irmão, mas aquilo chegava, derretia o homem, era óleo puro. E ele dizia, aqui está o presbítero Robson, poliglota do céu. Ele dizia que falava 12 línguas estranhas, uma para cada discípulo. Uau! Quando ele dizia, Deus falou que eu vou almoçar na tua casa, minha esposa já dava uma lista do que ele gostava de comer. O cara falava 12 línguas, meu irmão. E apesar disso, nós ouvimos todos eles falando as línguas das terras de onde nascemos. Foi idioma, sempre foi. Na evangelização da igreja no primeiro século da era cristã, o evangelho precisava ser anunciado, e o Pai, pelo seu propósito, determinou que fosse o dia de Pentecostes, onde todas as pessoas se reuniam, que era uma das festas mais importantes dos judeus. A igreja transformou isso como um sinal de poder e santidade, e o abuso está aí. É mais poderoso nas igrejas quem fala em línguas. Se você não fala em língua, você não pode ser consagrado a pastor. Ou se você não fala em língua, você não pode ser um pregador pentecostal. Agora, se você fala em língua, você pode ser um ladrão e manipulador, porque isso é sinal de autoridade entre os irmãos. Só que entre nós, o povo da graça de Deus, isto é calúnia, mentira, estelionatário, e identificamos como carne ativada.